pessoal, tudo bem? Meu nome é Franciele Lima, sou advogada familiarista e facilitadora em constelação familiar. E hoje é a nossa última aula de apresentação do Card Games Planejamento Parental. Nós vamos falar um pouquinho sobre as falas sistêmicas aqui de filhos para o pai, pai para filhos, mãe para o pai e pai para a mãe, tá bom? Eu vou falar rapidamente para vocês para que a gente possa ir para a nossa efetiva aula prática, que eu acredito que está todos vocês muito ansiosos para aprender aí a dinâmica de como que nós vamos trabalhar isso no nosso escritório. Então aqui, ó, a fala do filho para o pai, ela é muito similar e muito parecida com as falas do filho para a mãe, tá? Não muda muito, tem uma situação ou outra diferente, né? Por exemplo, uma das frases, eu sou pequena e vocês são os grandes, eu respeito a vida como ela é, agora eu me coloco em meu lugar, agora eu deixo a questão de vocês com vocês e posso seguir diante, vocês são os grandes, os fortes e os capazes, agora eu consigo ver que vocês são os meus pais, agradeço por terem me deixado cuidar de vocês, agradeço a vocês por cuidarem de mim, gratidão. Sinto muito se não correspondi suas expectativas, porém elas eram somente suas. Eu recebo todas as moedas que me deste, sou pequeno demais e ainda não sei direito o seu valor, mas sei que é suficiente para que eu possa seguir a minha vida feliz. Pessoal, então essas são algumas frases sistêmicas de fácil compreensão, tá bom? Então eu não vou ficar falando, explicando uma a uma, porque a gente já fez uma bela explanação em relação às frases de filho para mãe, que são a mesma sequência, tá bom? A gente tem também aqui de pai para filho, né? Então aqui uma frase. Filho, a partir de agora teremos regras para que possamos nos adaptar e para que dê certo iremos precisar de sua ajuda, né? Então, quanto é importante quando se há o vínculo ali, o rompimento do casal, para que se haja essa ajuda, né, contínua de todos os membros, de todo o núcleo familiar ali. Filho, eu dou conta e você não precisa se preocupar com coisas de adulto. Filho, sempre que a tristeza insistir em entrar em seu coração, lembre-se que estarei no seu coração te dando a força que precisa. Você é um bom filho, pode ficar com todas as moedas, pois pertence a você. Pode gastar como quiser e não precisa devolvê-las. Filho, quando olhar para trás, lembre que estarei sempre te protegendo e abençoando. Siga sempre em frente. Independente do que houve entre o papai e a mamãe, como homem e mulher, não modifica em nada o amor que sentimos por você. Filho, você sempre foi desejado e mesmo que inconsciente, o encontro de seus pais nasceu você, que é o resultado de um ato de amor. Filho, independente da história que te contaram do amor da sua mãe e eu, nasceu você. Filho, a partir de agora estaremos morando em casas separadas, mas continuarei morando em seu coração. Nós fizemos o nosso melhor. Você pode confiar em nós. Então, como vocês puderam observar, são frases bem parecidas com as outras que nós já apresentamos para vocês e também de fácil compreensão, até porque não existe o certo e o errado, como eu já afirmei em outras aulas, existe o que faz sentido para o contexto familiar daquela família. Então, é muito importante que você pergunte para o cliente o que é que faz sentido para você. Isso faz sentido? Não faz sentido? Como que você interpreta isso? Porque isso também é muito importante, vai muito da essência do cliente, do contexto dele. Então ele pode interpretar de várias formas e tá tudo certo, porque não existe uma regra. Aqui a gente só dá uma noção, um norte para que vocês consigam conduzir essa dinâmica de uma forma bem tranquila, tá bom? E aqui também tem outras frases que são de mãe para o pai, né? Então essas são as frases que muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer com que os nossos clientes falem pessoalmente. Mas a gente fala que todas essas frases, elas não precisam ser faladas pessoalmente, a gente pode falar com o coração, que é uma forma da gente se ressignificar na nossa mente, o nosso inconsciente. Então quando a gente trabalha o nosso inconsciente, a gente traz, a gente reverbera e a gente automaticamente muda o comportamento. Né? A gente automaticamente, muitas vezes a gente diz assim, porque fulano mudou. Não, eu mudei o meu comportamento e o meu reflexo faz com que essa pessoa também mude, né? Em tese, dar um reflexo de mudança. Mas olha só uma frase aqui da mãe para o pai. Não fale para os nossos filhos o que nos diz respeito.
poupe-os deixando apenas porque lhe couber. Né? Então, é muito recorrente a gente ver os pais reclamando para os filhos, se desabafando com os filhos. Assunto de gente grande, independente da idade que seu filho tem, o seu filho sempre vai ser os pequenos. Né? Então, esse assunto é de pai e mãe, quem resolve são os pais e mães, os filhos não tem nada a ver com isso. Então, isente-o de qualquer responsabilidade, qualquer compartilhamento em relação à vida do casal, independente do qual é a decisão que vocês tomarem. Outra frase é: respeito tudo que foi como foi, agora adulto posso responder por minhas escolhas. Se vocês observarem, são frases recorrentes das aulas passadas, são frases muito similares, tá? Porque todas as frases a gente pode usar para todo o contexto. É que aqui, para que a dinâmica fique de uma forma orientada, né, de uma forma disciplinada, a gente denominou. Mas elas podem ser usadas para qualquer situação e para qualquer elemento, para qualquer personalidade. Mas aqui a gente tentou trabalhar de uma forma harmônica, né, que cada um conversasse com cada um, tá bom? Para que fizesse sentido. A outra frase é: para onde olhamos? Para onde nossos filhos olham? Será que os pais olham para o mesmo local que os filhos olham? Os filhos têm vida própria, né? Então, muitas vezes, os pais estão ali tão preocupados com os estudos dos filhos, ou tão preocupados em comprar uma casa nova, trocar de carro, e tá lá o filho de costa. E às vezes o filho precisando apenas de um aconchego, apenas de um olhar, e esse pai tá lá na correria, né, do dia a dia. Uma vez eu escutei uma palestra onde o filho fala, né, pai, quanto custa a sua hora, né? E aí o pai diz, sei lá, custa R$100. Se eu te der 1 hora, então eu te pago 200 e você pode ficar 2 horas comigo. É mais ou menos assim o contexto, mas é só pra gente contextualizar de uma forma mais harmônica, né? Mostrar que muitas vezes a gente olha para algo muito além do que os nossos filhos que estão ali na nossa frente, tá bom? Qual é a dor da nossa relação que ainda não reconheceu? Né? Quantas dores a gente tem dentro da gente, né? Quanta coisa ainda a gente cobra dos nossos pais e a gente leva para os nossos filhos, né? O que é que precisa ser visto aí nessa relação? Você faz parte, eu vejo você, né? Muitos casais se rompem porque um não vê o outro, né? Um não inclui o outro. Então, nesse momento, você dizer, você faz parte, e eu vejo você vai fazer uma diferença muito grande no contexto e na relação do convívio desse casal. Uma outra frase: agora posso olhar para você como pai de nossos filhos e acolho você em meu coração. Essa frase eu acho bem importante a gente frisar ela, porque o que acontece? Quando o casal entende que ele é apenas o pai e ela é apenas a mãe, eles conseguem voltar a conviver, eles começam a voltar a ter o laço parental, né? E o quanto isso é positivo para os filhos, para o desenvolvimento emocional, profissional e enfim, né? Uma outra fala da mãe para o pai, né? Prometo não falar com nossos filhos assuntos de adultos e assumo minhas responsabilidades de acordo com as minhas atitudes. Então, que cada um assuma a sua responsabilidade e suas atitudes sem transformar, né? Sem fazer com que os filhos compartilhem disso. Uma outra frase que eu acho também bem importante é: prometo respeitar as regras e a hierarquia da nossa família, sobre crenças e religiões, né? Fazer com que, se o filho já tem uma certa doutrina, uma crença, uma religião, fazer com que isso permaneça, né? Não tente atrapalhar ou querer, né, mudar toda essa rotina que essa criança já tem por ego, né? Apenas por isso. Tá. Aqui uma outra frase bastante importante também, é como se a mãe estivesse fazendo um comprometimento com o pai. Prometo compartilhar as decisões, escolhas e vivências de nossos filhos, buscando harmonização e equilíbrio dentro da essência dos nossos filhos. Isso é muito importante, a gente vê muitas mães não querendo compartilhar com os pais a vivência dos filhos, né? As rotinas, e o quanto isso é importante, o quanto isso é enriquecedor para a vida dessa criança. E aqui também, para a gente finalizar, a gente tem algumas frases de pai para a mãe, né? O que esse pai pode dizer para essa mãe? Sinto muito, eu assumo a minha responsabilidade de 50% em tudo que deu errado e deu certo. E deixo você com a sua responsabilidade de 50% de tudo que deu certo e que deu errado. Porque entre um relacionamento, seja ele de casais ou não existe, né, 100% culpado. Então, toda relação existe 50% de culpa para cada um.
Uma outra frase: nesse momento decidimos juntos compartilhar e conviver com os nossos filhos de forma harmoniosa. Né? O quanto é importante decidir em conjunto esse casal, esse pai, para que eles possam compartilhar de forma efetiva a parentalidade dos filhos. Uma outra frase também: agora eu entendo o quanto eu não estava disponível para você, eu sinto muito. Tá? Quantas vezes os casais estão aí num relacionamento e estão completamente indisponíveis e tá tudo certo, né? Se tiver alguma questão, claro que tem que ser olhado, claro que tem que ser vista, mas existem pessoas que não estão disponíveis por conta de N fatores e tá tudo certo. Só precisa ser reconhecido, né? Esse reconhecimento é importante. Outra frase: gratidão por ter decidido junto comigo ser mãe dos nossos filhos, porque eles não escolheram sozinho, né? Não foi essa mãe que escolheu sozinha, não foi esse pai que escolheu sozinho, independente se foi uma única noite, independente se foi um único encontro, independente se foi um namoro duradouro, se foi um casamento, não interessa a circunstância que esse filho veio, né? Ambos escolheram, naquele momento, naquele exato momento, eles decidiram juntos ser pais daqueles filhos, e esses filhos são o certo para vocês, tá bom? Gratidão pelo cuidado com a nossa família, deixando você em segundo plano muitas vezes. Agora eu te vejo e te reconheço. Porque às vezes, né, a gente cobra demais os pais por não estarem presentes, mas esquece que eles estão viajando, que eles estão ali a trabalho, que muitas vezes eles amanhecem ou fazem horas e horas extra para poder dar um conforto para a família, né? Então é muito mais fácil às vezes a gente apontar o dedo e achar que esse pai não está tão presente do que reconhecer o quanto ele está se doando para aquele lar, o quanto ele está somando para aquela família, né? Para trazer o conforto do lar. Então, como é importante a gente reconhecer essas atitudes. Bom, pessoal, essa foi a nossa última aula de apresentação do planejamento parental. Eu espero demais ter contribuído com vocês e agora eu encontro vocês na nossa próxima aula de prática sistêmica, tá bom? Um grande abraço e eu espero vocês!